Ora viva, sintam-se todos cumprimentados. Neste vídeo nós vamos falar sobre a resolução de integrais duplos em regiões não retangulares. Atenção que no outro vídeo nós falamos de integrais duplos em regiões que sejam de facto retangulares. E nas regiões retangulares nós temos sempre que a região de integração é um retângulo. Neste caso, as regiões de integração podem não ser retângulos. Podem não ser, de facto não serão retângulos, tá bem? Então, vamos prestar alguma atenção, porque para resolvermos esses integrais, vamos ter primeiro de saber se o domínio, se a região onde se pretende calcular o integral é ou não regular, porque se ele for regular em relação a uma das variáveis, ou ainda pode acontecer que esse domínio seja regular em relação às duas variáveis. Vamos lá ver três casos. Eu vou denominar este caso da linha A, este caso da linha B e este da linha C. Então, quando que uma variável é considerada regular em relação à variável y, né? Ou em relação à variável x? Vamos ver na situação da linha A o que acontece. Vamos supor que nós estejamos a traçar retas paralelas em relação ao eixo y. Nós, se traçarmos reta paralela, por exemplo, que passe por este ponto e saia por aqui, atenção, eu vou traçar isso de novo. Vou traçar de baixo para cima, porque isto que é o correto, é sempre de baixo para cima. Tem que ser no sentido de crescimento, tem que ser sempre no sentido de crescimento da variável em causa. Então temos que começar neste caso de baixo para cima, porque estamos a traçar retas paralelas em relação a y. O que acontece então? Quando nós estamos a traçar essa reta de baixo para cima, vemos que a reta atravessa, entra na região de integração por este ponto e sai por este ponto aqui. Se nós pegarmos uma outra reta qualquer e fizermos o mesmo exercício, o que vai acontecer vai ser que essa reta vai atravessar a área de integração, interceptando a fronteira de integração em apenas dois pontos. Podemos ver mais uma, podemos desenhar mais uma reta qualquer, assim, paralela em relação a y. O que vai acontecer? Vai acontecer que, mais uma vez, esta reta vai interceptar a fronteira, a fronteira por dois pontos só, né? Ok. Então, o que pode ser dito quando isso acontece? Se isso acontece, nós vamos dizer que esta região é regular em relação a y. Por quê? Porque toda reta paralela em relação a y vai interceptar no máximo esta fronteira de integração em dois pontos. Ok, será que isto acontece com a variável x? Vamos ver. Primeiro temos que traçar o sentido de crescimento do eixo x é da esquerda para a direita, né? Como essa seta verde está a indicar. Vamos traçar então paralelas em relação a y. A x, desculpa, perdão, em relação a x. Quando nós traçamos essa reta paralela em relação a x, o que acontece? A primeira reta intercepta a fronteira do segmento em apenas 2 pontos. Boa.
Vamos ver se uma outra reta paralela ao eixo de x também faz isto. Boa, faz. Então, vamos ver se mais uma vai fazer. Quando nós, tentamos traçar agora uma reta que passa por esses pontos aqui, chegamos a uma triste conclusão que esta última reta intersecta a fronteira do nosso domínio em 4 pontos. Vejam, este ponto, este ponto, este ponto e este. Então, nessas condições, vamos dizer que este domínio D não é regular. Atenção, eu disse não é regular em relação à variável x. Não é, atenção, eu quero que vocês prestem atenção a isto. Não é. É apenas regular em relação à variável y. Em relação a x, não é. Então, se ela for se esse domínio de integração for regular em relação a y, nós vamos dizer que essa região de integração é do tipo 1. É do tipo 1. E o que acontece em regiões de tipo 1? Eu posso tirar esses pontos por enquanto, porque parece que atrapalha. Podemos deixar sem nada, sabe? Bem, o que acontece nas regiões do tipo 1? Nas regiões do tipo 1, então, vamos ter que a variável x deve ser definida entre 2 valores constantes. Entre 2 valores constantes, mas a variável y vai ser definida entre 2 funções que dependem da variável x. E o integral, então, duplo calculado nesta região dA vai ser dado como integral entre AB, integral entre G1 de x a G2 de x, f xy dy, atenção, dx. Em regiões do tipo 1, o primeiro integral que deve ser calculado é o integral em relação à variável y. Tá bem? Ok, vamos ver então o que acontece em regiões do tipo deste tipo representado em B. O que acontece aqui? Eu vou pôr uma barra para separar os apontamentos. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Vamos traçar paralelas em relação a y. Se nós traçarmos paralela em relação a y, vemos que esta reta vai intersetar apenas neste ponto e também aqui. É apenas 2 pontos. Mas, se nós deslocarmos essa reta, vamos ver então que ao traçar uma outra paralela em relação ao eixo y, esta paralela vai cruzar aqui, aqui e aqui. Eu vou pôr um círculo aqui, outro aqui, outro aqui. O que acontece? A interseção desta paralela com essa região de integração, sabendo que o D é aqui, essa região de integração resulta em mais de 2 pontos. Logo, nós diremos que essa região não é regular em relação a y. Não é, porque quando traçamos paralela tem mais 2 pontos de contacto. Vamos ver agora se nós
considerarmos retas paralelas em relação ao eixo X. Vamos traçar aqui. Vamos ver que temos este ponto de interseção e outro ponto está aqui. Eu até posso tirar excesso de linhas que eu tenho aqui. Pastor, quando eu faço isso, apago muita coisa. Ok. Qual é a conclusão que nós tínhamos anteriormente? É que a região não é regular em relação a Y. Mas agora vamos traçar paralelas em relação a X. Nós temos essa paralela, temos esta paralela, temos outra aqui, temos outra aqui, temos outra aqui. O que acontece então? Acontece que estas paralelas só vão ter cada uma delas 2 pontos de interseção com a fronteira de integração. Assim sendo, nós diremos que esta região é regular em relação a X. Assim sendo, diremos que esta região é do tipo 2 e a variável X vai estar definida entre uma função H1 que depende da variável Y e uma função H2 que depende também de Y. Enquanto que o Y estará definida entre 2 valores numéricos, CD. E o integral, calculado numa região do tipo 2, integral duplo em D, fxy dA, vai ser escrito como sendo integral entre CD e outro integral entre H1 de Y até H2 de Y, fx y dx dy. Atenção, meus camaradas. No integral do tipo 2, nós começamos integrando pela variável x, enquanto no integral do tipo 1, começamos pela variável y. Tudo bem. Vamos ver um outro domínio aqui, que eu já representei. Como é que funciona? Aqui eu nem vou falar muito. Vejam só que se nós pegarmos uma reta qualquer que seja paralela ao eixo de x, esta reta vai interceptar a fronteira de integração em 2 pontos apenas. Qualquer reta que for paralela a y, a x. Se nós pegarmos uma paralela em relação a y, vai acontecer o mesmo, que aqui e aqui. Esse tipo de região representada em C é dito regular para x e y. Como é que se resolve a integral nessa região? Você pode escolher resolver o integral na região C, aplicando esta ideia, ou pode resolver o integral aplicando esta ideia. Tá bem? Então, você pode escolher, decidir individualmente, sem medo, que não, eu vou considerar que essa região é do tipo 1 e calcular o integral. Ou ainda considerar que é do tipo 2 e calcular o integral. Ou, se você quiser, ter muito tempo na sua vida, pode resolver os dois. Vai ver que o resultado será exatamente o mesmo. Tá bem? Eu vou parar por aqui esse vídeo para ele não ficar muito longo. A seguir eu vou apresentar mais 2 vídeos em que cada um deles vai resolver um exemplo concreto. Até lá!